Bom, pessoal, continuando, a gente vai falar agora, né, sobre a questão 5, né, do TRF quinta região ainda. É uma questão de Linux, na realidade é uma questão sobre processo. Então, um processo Linux que terminou sua execução, mas ainda não teve essa situação coletada, encontra-se no estado. Aí, pessoal, essa questão, ela trata sobre processos, certo? Ele dá aqui zumbi, letra A, zumbi, letra B, executável, letra C, dormente, letra D, parado, letra E, espera, né? Então, aqui, esses, da B até embaixo, são alguns dos estados, né, normais, vamos dizer assim, dos processos, ok? Então, o processo ele pode estar no estado parado, em espera e executável. A gente vai já falar sobre isso. Mas, ele fala o seguinte na questão: mas ainda não teve essa situação coletada, né? Então, ele está se referindo, né, eu vou até deixar a uma coisa que cai muito, né, que são os processos zumbi. Vira e mexe, processo zumbi cai em qualquer prova de qualquer banco, porque justamente ele é um comportamento anômalo, né, dos processos. Então, o que caracteriza um processo zumbi? O estado dele já foi encerrado, já foi dado como encerrado, aquele processo já tinha que fazer o que foi feito. Porém, ele ainda consta na tabela de processo. E o processo pai, que é uma característica, né, dos sistemas Linux, ainda não foi notificado. Então, isso daqui, é claro que existem outras, né, denominações, mas isso daqui foi o que eu peguei, né, e geralmente é isso mesmo que perguntam sobre isso, né. Então, ele está encerrado e ainda consta na tabela, né? O pai ainda não foi notificado. Então, o processo zumbi, pessoal, sempre cai. Então, assim, é uma coisa que é muito provável de cair e que para você ganhar essa questão, você só precisa decorar pouquinha coisa, né? Entender pouquinha coisa. Então, voltando aqui, então, a resposta dessa questão é a letra A, processo zumbi, né? É um comportamento anômalo, né, de um processo e dessas três características. Mas a questão trata desses outros aqui, certo? Os estados dos processos. Então, o que quer dizer esses estados? Só para a gente aproveitar a questão. Então, um processo, pessoal, ele em máquinas, né, que usam preempção, ou seja, o processador ele é interrompido para executar processo, ele usa um algoritmo, né, de multitarefas, para poder sair processando, porque o computador ele parece que ele é multitarefa, mas na realidade ele é serial. Ele faz tão rápido a serialização, né, das tarefas e com os algoritmos de serialização que parece que ele está executando tudo ao mesmo tempo, mas isso não é verdade, porque o processador trata um processo ali de cada vez, processadores, vamos dizer assim, normais, né? Então, o processo ele pode estar executando. O processo está na CPU, está executando aquele processo lá, ok? Isso é um estado, mais um estado de processo, um estado natural. Só que o processo, ele pode ter cedido o processamento, né, pelo processador a outro processo, de acordo com algum algoritmo de preempção, né, round robin, etc. E ele pode ir para o estado em espera, ou seja, ele está pronto para executar, né, está pronto para ir ao processador, porém, por algum motivo, ele teve que ceder a vaga. Ou então, ele saiu da condição de parado, né, de bloqueado, e agora está nessa posição. O fato é que ele está em espera, quer dizer que ele está pronto para ir ao processador. Assim que esse processo que está em execução terminar, ou vencer a cota dele do algoritmo de preempção, o processo em espera passa a ser executado. E o processo parado ou bloqueado, que seriam processos que não estão prontos para entrar em execução, né? Ele tem que cumprir, está esperando algum recurso, está esperando alguma condição, né? Fora, vamos dizer assim, do algoritmo de serialização, do algoritmo de preempção, para se satisfazer e aí passar a condição de espera, né? De waiting. Então ele pode estar esperando algum fluxo de informação da entrada e saída. Ele pode estar esperando outra coisa que ainda não fez a condição. Satisfeita essa condição, aí ele passa a condição de espera e aí ele está candidato para ser executado
no processador. Então, a gente seriam os 3 estados aqui normais, né, naturais dos processos, e a gente teria o processo zumbi, que é tanto as condições de processo quanto o processo zumbi são bastante cobrados em provas de TI, principalmente nas provas que se voltam aí para a análise de sistema, então a parte de sistemas operacionais, que quando aparece no edital a cobrança de sistemas operacionais, com certeza vai aparecer escalonamento e vai aparecer esse tipo de informação sobre os processos que rodam no computador, ok? Então, a resposta, como a gente já falou, é a letra A, né? E é o processo zumbi, que é um processo anômalo, como a gente já falou. Vamos aí à questão 8, né? A questão 8, ela é, no caso aqui, a questão 4, tá? Questão 4. TRF. A questão 4, ela também trata sobre Linux, né? Ali ela trata, na realidade, sobre sistemas operacionais. Aqui é o Linux mesmo, né? Linux ou algum Unix-like, tá? Ele fala o seguinte, ó, os arquivos críticos de configuração e inicialização do sistema Linux normalmente se encontram no diretório padrão, né? O Linux ele vem com uma série de diretórios padrão. Esses diretórios eles mudam, né? Não na sua totalidade, ele tem um núcleozinho, mas eles mudam de uma distribuição para outra, dependendo da distribuição, mas alguns são tradicionais, esses vão ser o que a gente vai tratar aqui. Então, obrigação do concurseiro, né, de TI, é uma obrigação saber os diretórios, né, de Linux. Mas eu nunca mexo com Linux, então decora. O ideal é que você mexa um pouquinho, dê uma olhada, agora com as máquinas virtuais, né, com a virtualização. Eu não preciso mais estar saindo do meu Windows para entrar no Linux. Eu posso estar trabalhando com o Linux ali em paralelo, posso estar exercitando os comandos, ver como é que o sistema se comporta. E aí essas questões vão ficar muito mais fáceis, né? Então vamos lá, alguns diretórios. /lib, bibliotecas e módulos, chamados drives, né? /bin, arquivos binários de comandos essenciais. Aqui tem o /bin e tem o /usbin. /etc, arquivos de configuração e inicialização. /boot, é intuitivo, né? Arquivos de boot. /root, diretório local do superusuário, né? /root. E o /user não é o user local, né? O user que está na máquina nesse exato momento. Na realidade, são arquivos de usuários nativos da distribuição que você está operando, ok? Então, esses aqui são alguns, né, dos principais, né? Teria os diretórios, porque tudo no Linux é diretório, teria o diretório com relação aos drivers, né, com relação à impressora, com relação aos devices, mas isso aqui forma um núcleozinho que você tem a obrigação de saber, independente se você está usando Linux ou não. Se você quiser passar, você tem que saber, ok? E a nossa resposta, né, vai ser o C, que é configuração, o etc e inicialização. A gente faz essas configurações aí. A questão 7, ela já é uma questão, aqui questão 7 do TRT da 18ª região. É uma questão que trata sobre o Windows, né? É uma questão que trata sobre o Windows. Ele fala da seguinte forma: a central de segurança do Windows XP, para ajudar a proteger um computador, possibilita a ativação dos seguintes elementos. Então ele está falando de central de segurança, aquele íconezinho de um escudo, né? Central de segurança. Ele está perguntando quais são, né, o que essa central de segurança ela ativa. Vamos ler de novo. Para ajudar a proteger um computador, possibilita a ativação dos seguintes elementos, né? Então, a resposta seria: central de segurança ela tem um firewall, ela ativa também
as atualizações automáticas e com isso ela baixa os patches e as correções, né, do sistema operacional e a proteção contra antivírus, né? Inclusive ela capta, né, o antivírus está presente na máquina e fica verificando se ele está ativo ou se ele não está ativo, né? E aí qualquer se o firewall cai, a atualização está falhando, está muito antiga a última atualização, aí aquele íconezinho vai piscar, vai fazer alguma mensagem para dizer que sua máquina está em risco, né? Assim como se algum vírus detonar meu antivírus, por exemplo, o AVG, né? Aí a central de segurança ela é compatível com a maioria dos antivírus do mercado, né? O antivírus está com algum problema, está bloqueado, ele vai te avisar também, né? Isso daí foi uma forma, né, da Microsoft dar mais segurança, né, para os usuários do sistema operacional Windows, no caso aqui o Windows XP. Mas isso aqui se replica para versões posteriores. Vamos aqui à última questão dessa parte de hardware e software básico, que é uma questão que volta ao Linux, né? Aqui é TRT 18º, GNU Linux. Mais uma vez, tem que saber Linux. Todas as provas hoje, né, tem uma questão sobre Linux. Por quê? Porque a maioria dos servidores, né, que não são servidores tipo AD, mas alguns servidores servidor web, a gente vai ter o Apache, servidor diretório, a gente vai ter o Samba. Então, essas atividades específicas que estão bem azeitadas, bem dominadas pelo Linux, não tem mais sentido você estar pagando licença. Então, a gente está com o Linuxão lá, né? Aí ele pergunta assim, ó: obtidas as permissões de acesso de um arquivo dessa natureza, as permissões são essas aqui, ó. Trata-se de um arquivo do tipo, né? Então, o R é o read, né? Você consegue ler. Write, você consegue escrever, modificar, tá? E o X você consegue executar. Ó. E aí a gente vai ter aqui vai sinalizar se é um arquivo ou um diretório. Se for um arquivo não acontece nada, se for um diretório vai ter um desenho aqui na frente. Como não tem, a gente já sabe que é um arquivo, né? E aqui vai ser as permissões de user, né, do usuário, do dono, né? Aqui dos grupos a qual pertence o dono. E aqui do geralzão, né? Isso é uma forma da gente delimitar acesso no sistema operacional. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, que é um arquivo, o usuário ele tem permissão de leitura e escrita, né? Ele é o único que consegue ler e escrever, e os outros conseguem ler e executar, ou seja, ele consegue ler de repente o código fonte, ver o que tem lá, consegue executar aquele programa, porém ele não consegue alterar o programa. Assim é para o grupo e assim é para todo mundo do sistema operacional, né? E o usuário é o único que tem permissão de leitura e escrita. Sendo assim, a nossa resposta vai ser o item B, né? Ele pergunta: trata-se de um arquivo do tipo normal, né? Arquivo normal, o que ele quer dizer? Não é um diretório, cujas alterações e deleção, aqui você pode escrever, né, /deletar. Deletar, você estaria deletando, alterando o arquivo, né, preenchido para nada. São permitidas apenas ao dono do arquivo. Ao dono, né? O user que criou aquele arquivo, que é o dono, que passou a ser o dono. E a nossa resposta aqui seria a resposta B, de bola. Mais uma vez, né? Por mais que você não seja um usuário, um fã de Linux, você adora o Windows, para fazer qualquer prova de concurso de TI atualmente, né, devido à polarização do governo em relação ao software livre, você tem que dominar o básico do Linux, certo? Os laptops assim, já estão saindo com Linux para baratear o preço, né? Servidores, o Linux é bastante competitivo na área de servidores, e é esse ambiente que você vai encontrar em muitos dos órgãos públicos, né? E é para qual você vai estar tentando uma vaga. Você já tem que entrar aí com uma base com relação ao Linux. Não precisa vibrar, você tem que conhecer, ok? Então, a gente encerrou aqui hardware e software básico. Na próxima aula a gente vai continuar as questões de segurança, né, da FCC 2008. Então, até mais.